França, 1789. O rei Luís XVI precisa de dinheiro. A França está quebrada. Décadas de guerra, de gastos absurdos no Palácio de Versalhes, de uma corte que consome sem parar enquanto o país desmorona. Ele convoca os representantes do povo pela primeira vez em 175 anos. O objetivo é aprovar novos impostos. O povo recusa, o que começa como uma disputa fiscal, uma briga sobre quem vai pagar a conta do Estado. Termina uma guilhotina em praça pública, a cabeça do rei rolando e o mapa político da Europa redesenhado para sempre. A Revolução Francesa não começou por ideologia, começou por imposto. E não foi a primeira vez na história que isso aconteceu. A independência americana também começou por imposto. A queda dos impérios romanos foi acelerada por imposto. Revoluções, guerras, colapso de civilizações inteiras. O fio em que conecta tudo isso é sempre o mesmo. Alguém cobrou demais, de quem não devia, na hora errada. Então por que, depois de tudo isso, o imposto ainda existe? Por que nenhum país do mundo conseguiu abrir mão dele? A resposta é mais profunda e mais incômoda do que qualquer político vai te contar. Capítulo 1. O que é imposto de verdade? Antes de qualquer debate político, você precisa entender o que imposto é na sua essência. Imposto é o preço da civilização. Não é metáfora, é literal. Pensa comigo. Você mora numa cidade, tem rua asfaltada, iluminação pública, polícia que atende quando você liga, bombeiro que aparece quando pega fogo, hospital que não te deixa morrer na calçada porque você não tem cartão de crédito. Tudo isso tem um custo, e esse custo não aparece do nada. O problema é que nenhuma dessas coisas seria fornecida pelo mercado de forma universal. Segurança pública não dá lucro, estrada rural não dá lucro, vacina para doença rara não dá lucro. O mercado fornece o que é lucrativo, o Estado fornece o que é necessário, mas não é lucrativo. E para isso ele precisa de receita. Essa receita é o imposto. Isso não é invenção moderna. O Egito Antigo cobrava imposto em grãos há mais de 5.000 anos. O Império Romano tinha um sistema tributário sofisticado com auditores, isenções e alíquotas diferentes por região. Toda civilização que durou tempo suficiente encontrou uma forma de tributar. E toda civilização que se recusou a construir um sistema tributário funcional desapareceu. Mas então por que todo mundo odeia imposto? Porque imposto carrega esse peso emocional que poucos outros temas carregam. Porque o problema nunca foi o imposto em si. O problema é quem paga, quanto paga e o que acontece com esse dinheiro depois. E aí a história fica muito mais sombria. Capítulo 2. A pergunta que ninguém faz. Aqui está o centro de tudo. A pergunta que vai mudar como você enxerga o debate tributário para sempre. Quando o governo anuncia um imposto sobre empresas, quem paga de verdade? A resposta intuitiva é as empresas. Mas a resposta real é depende. Empresas têm 3 opções quando recebem uma nova carga tributária. Primeira, absorver o custo e reduzir o lucro. Segunda, repassar pro preço, e aí quem paga é o consumidor. E terceira, cortar custos internos, e aí quem paga é o trabalhador, via salário menor ou demissão. Na prática, as 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, em proporções diferentes dependendo do setor e do momento econômico. Isso tem um nome técnico, incidência tributária, e é um dos conceitos mais ignorados no debate público brasileiro. No Brasil, o sistema tributário é estruturalmente regressivo. Isso significa que quem ganha menos, proporcionalmente, paga mais. Como isso é possível? Porque a maior parte da arrecadação brasileira vem de impostos sobre o consumo, ICMS, PIS, CONFINS, IPI e etc. Impostos que estão embutidos no preço de tudo que você compra. Comida, roupa, remédio, gasolina. Uma família que ganha 2 salários mínimos gasta quase tudo o que recebe em consumo. Então quase tudo o que ela ganha volta para o Estado em forma de imposto indireto. Uma família que ganha 50 mil reais por mês consegue poupar, investir e uma grande parte de renda nunca vira consumo. Então escapa da tributação mais pesada. O resultado, no Brasil, os 10% mais pobres comprometem cerca de 32% da renda com imposto. Os 10% mais ricos cerca de 21%. Os pobres pagam mais, proporcionalmente, do que os ricos. Mas se o sistema é tão injusto, por que não muda? Porque décadas de reforma tributária prometidas nunca saem do papel. A resposta envolve poder, lobby e uma das maiores batalhas silenciosas da política brasileira. Capítulo 3. Por que o imposto nunca some? Em 1994, a Nova Zelândia fez algo que nenhum país havia feito antes. Simplificou radicalmente o sistema tributário. Reduziu de dezenas de alíquotas para poucas. Eliminou isenções, tornou o sistema transparente. O resultado foi surpreendente. A arrecadação aumentou. Porque quando o sistema é simples, menos gente consegue driblar. E menos gente tenta. Então por que o Brasil e a maioria dos outros países não fazem o mesmo? Porque cada isenção tributária tem um dono. No Brasil, existem mais de 700 regimes especiais, isenções setoriais e benefícios fiscais. Cada um deles foi negociado por algum setor, alguma empresa, algum grupo político com acesso ao Congresso. Automóveis de luxo têm alíquota menor que cerveja. Lucros e dividendos distribuídos a sócios não pagam imposto de renda, enquanto o salário do trabalhador paga até 27%. Isso não é acidente. É arquitetura. O sistema foi construído ao longo das décadas por quem tinha poder para construí-lo do jeito que ia favorecer a si mesmo. E aí vem a armadilha. Quando o governo tenta reformar isso,
Cada grupo atingido grita. O lobby é imediato, organizado, financiado. A resistência popular à reforma difusa e desorganiza. O resultado é sempre o mesmo. A reforma sai incompleta ou não sai. O sistema segue complexo, caro de se administrar e injusto na distribuição de carga. Enquanto isso, o Estado continua precisando de receita. E quando não consegue retomar a base tributária, faz o que é mais fácil. Cria um imposto novo ou sobe a alíquota de um existente. É o ciclo que se repete há décadas e que explica por que o brasileiro médio sente que paga muito mais do que recebe. Porque dentro desse sistema, isso é literalmente verdade. Mas então não existe alguma saída? Existe algum modelo que funciona melhor? E mais importante, o que você pode fazer dentro desse sistema do jeito que ele é? Então vamos fechar o raciocínio. Imposto existe porque a civilização tem custo. Nenhuma sociedade complexa funcionou sem ele. O debate não é de se existir, é como deve ser cobrado e de quem e com que transparência. O problema do Brasil não é imposto em si. É um sistema construído ao longo de décadas para beneficiar quem tinha poder de negociação e que joga o peso maior sobre quem tem menos. Agora, o que você pode fazer dentro desse sistema? Entenda o que realmente paga. Existe uma ferramenta chamada Quanto Custa Meu Imposto, do impostômetro da ACSP, que mostra em tempo real quanto o Brasil arrecadou no ano. Mas mais útil ainda é calcular quanto da sua renda vai para o Estado, somando imposto de renda, INSS e os impostos embutidos no que você consome. A maioria das pessoas se surpreende com o número. Use os instrumentos legais de redução tributária. Previdência privada no modelo PGBL permite reduzir até 12% da renda bruta no IR. Declarar no modelo completo, com todas as despesas dedutíveis legais, saúde, educação, dependentes. Isso não é sonegação, é usar as regras a seu favor. Entenda que reforma tributária é um assunto que afeta diretamente o seu bolso. Não é pauta de economista. Quando você entende o que está sendo negociado no Congresso, você participa de uma disputa que define quem vai pagar a conta da civilização nos próximos anos. Ignorar esse debate é deixar que os outros decidam por você. E historicamente, quando os outros decidem quem paga o imposto, o que tem menos voz paga mais. A Revolução Francesa começou porque o povo francês descobriu que estava pagando a conta de uma festa que nunca foi convidado a participar. 230 anos depois, o mecanismo é o mesmo, só ficou mais sofisticado e mais difícil de enxergar. Agora me diz você, o que você acha da carga tributária do Brasil? Você acha que pagamos impostos demais? Se sim, como poderíamos resolver isso? Bom, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo.